Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do Vamos Falar de História. Nas últimas semanas não se falou de outra coisa a não ser da cidade maravilhosa Rio de Janeiro. Afinal, qual é a função das Forças Armadas na intervenção na cidade do Rio de Janeiro? Esse é o nosso tema de hoje. Então, sem mais papo furado, bora pro vídeo. Galera, antes eu queria dar um recadinho muito rápido aqui pra vocês. Tem um garoto chamado Gabriel Martins, de apenas 12 anos de idade, que tem um canal aqui no YouTube chamado E-História. O grande problema foi que um amigo dele chamado Luiz Cláudio me procurou explicando que Gabriel está desmotivado em continuar produzindo vídeos de história para o YouTube. Todo aquele lance de canal pequeno, sem apoio, sem aquele empurrãozinho. Então eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para ajudar ele a dar essa motivada novamente. Você se inscreve no canal dele, vá lá no último vídeo dele, comente algo positivo para que ele não desanime desse ramo que é maravilhoso, que é a história. Então quem puder dar essa força, basta se inscrever no canal dele, que vai estar em destaque aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? E Gabriel, meu querido, não desista, cara, pois inimaginável é o que ainda se reserva para os que creem. Maravilhas e vitórias dignas de um rei. Nos últimos 10 anos, as Forças Armadas foram convocadas 13 vezes pela Presidência da República para reforçar a segurança no estado do Rio de Janeiro. E pela primeira vez na história, essa intervenção foi promovida por uma atitude do governo federal. Isso é inédito. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que visitei a cidade do Rio de Janeiro e passei em frente ao Complexo do Alemão. E quando eu vi aquela infinidade de favelas, eu juro por Deus, eu pensei: infelizmente, não existe solução para esse problema. Décadas e mais décadas de crescimento desigual, de violência, uma política completamente falha, acabou com qualquer chance de um dia acabar com o problema de violência e desigualdade social na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, essa é a mais cru e dura realidade. Aceita que dói menos. O Rio de Janeiro vive uma situação há muitos anos igual uma montanha-russa. Sobe e desce, tem ano que tá bom, tem ano que tá ruim. Rio de Janeiro vive essa instabilidade há muito tempo. Não é possível hoje vencer a guerra contra o tráfico, coloca uma coisa na sua cabeça. No entanto, é possível evitar e combater o excesso de violência na cidade do Rio de Janeiro. O excesso de violência no sentido de um cenário caótico, como por exemplo, arrastões todos os dias, tiroteios todos os dias nos principais pontos da cidade, ataques contra bases da instituição policial, roubos de carga. Esse cenário caótico promovido pela violência do tráfico pode ser, sim, contida. Mas quando a polícia não dá conta, as Forças Armadas são convocadas. Coloca uma coisa na sua cabeça: a intervenção das Forças Armadas no estado do Rio de Janeiro ou em qualquer estado nunca teve como função acabar de vez com a violência pública. Então não espere por algo que jamais foi prometido. Geralmente, nessas intervenções, as principais operações são comandadas pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Em situações de risco, principalmente em conflitos armados, as Forças Armadas são convocadas como uma válvula de escape. As Forças Armadas são convocadas em último caso. Por exemplo, as Forças Armadas, por um período limitado, por um período determinado pelo governo, vão realizar atividades de segurança que os órgãos locais de segurança não estão conseguindo. Um ótimo exemplo: vamos imaginar um cenário em que era preciso capturar no dia tal um específico criminoso altamente procurado. As Forças Armadas, que possuem um maior contingente e equipamentos e armamentos muito mais poderosos do que a instituição policial, iria servir para cercar o maior território possível, para que assim os policiais e a equipe policial pudessem entrar na favela e realizar a prisão, realizar a operação. As Forças Armadas, em caso de intervenção igual a do Rio de Janeiro, atuam sempre em atividades de apoio à polícia. Rio de Janeiro está um caos. A função da intervenção das Forças Armadas é tentar apaziguar a situação, mesmo que leve 2, 3 ou 4 meses, e depois bater retirada.
A função das Forças Armadas não é de se fixarem nas favelas, como por exemplo as UPPs, para combater o tráfico dia a dia. Entenda uma coisa, as Forças Armadas brasileiras treinam e visam a segurança nacional e são convocadas em último caso, enquanto as instituições policiais são treinadas e visam desarticular as organizações criminosas comuns do dia a dia. Mas, Felipe de Deus, me responda uma coisa. As Forças Armadas estão preparadas para esse tipo de operação? Bem, meus amigos, se não estivessem, quem que o governo federal iria chamar? O Batman? O Robin? O Superman? Olha, entenda uma coisa, os militares das Forças Armadas brasileiras realizam, claro que em menor escala, diversas atividades espalhadas pelas favelas do Rio de Janeiro. E muitos militares comandantes das Forças Armadas brasileiras realizam missões em centros urbanos do Haiti, em missões de paz promovida pelas Organizações das Nações Unidas para combater os rebeldes haitianos. Então, as Forças Armadas brasileiras não estão andando às cegas no centro da cidade do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro. No entanto, combater traficantes dia a dia em ambientes urbanos altamente habitados, os policiais estão bem mais preparados. Isso porque enquanto o soldado do exército está na selva, o da marinha no mar, o da aeronáutica voando, os policiais estão nas vielas mais obscuras das favelas, pois isso faz parte do dia a dia de um policial. Os policiais estão bem mais preparados para esse ambiente de combate. Isso não quer dizer que os soldados das Forças Armadas não estejam preparados, mas para que a operação seja realizada em conjunto e com o menor número de baixas possíveis, as Forças Armadas entram como atividades de apoio à polícia. A instituição policial está muito mais ambientada, tem muito mais experiência nesse campo de batalha, que é a favela. E uma curiosidade muito interessante, na última intervenção realizada ano passado, todos os soldados das Forças Armadas que atuaram no Rio de Janeiro eram do próprio Rio de Janeiro. Isso pode parecer nada demais, porém ajuda a reduzir muito o custo das operações. Reduz muito mais o custo, pois trazer soldados de outro canto do país é um pouco mais caro. E aos calorosos cariocas, infelizmente, sinto alertá-los de que essa não será a última vez que as Forças Armadas serão convocadas. Infelizmente. Quem sabe um dia esse problema da violência acabe. Pessoal, espero que tenha respondido algumas dúvidas a respeito da função das Forças Armadas na intervenção da cidade do Rio de Janeiro. Nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Fiquem com Deus e até mais.